simplesmente o final da série animada mais casca-grossa que você já viu. E o negócio é complexo, envolveu até mesmo um videogame. Vem comigo entender tudo sobre como terminou a série do Samurai Jack. Como será que terminou a série Samurai Jack? Será que ele voltou pra casa? Ele derrotou o Abu? Vem comigo entender o final da série Samurai Jack nesse Como Terminou. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Samurai Jack, pra mim, é uma obra-prima das animações. Eu nunca vi algo naquele nível de imersão, como deixava a gente tenso, animado, feliz, emocionado. Impressionante. Foi criado pelo Genndy Tartarovsky, que é o mesmo cara que criou o laboratório de Dexter e as meninas superpoderosas. O cara é fera demais, né? E assim, quando você olha a princípio, você pensa, pô, mas os gráficos não tão legais, o desenho é meio estranho e tal. Mas é o traço do cara. Mas o lance do Samurai Jack não é os traços, pra mim é a vibe, é a tensão, é a imersão que aquilo passa pra você. Só olhares assim, às vezes você fica tenso, sabe? O cara é muito fera, muito fera. E ele decidiu explorar uma temática um pouquinho mais séria com o Samurai Jack, né? Porque ele tava acostumado a fazer aqueles desenhos mais cartunescos, do tipo Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas. O mais engraçado é que o Samurai Jack chegou a ser cancelado em 2004, depois de 4 temporadas. E aí, por conta disso, a animação ficou sem final por muitos anos. Mas, felizmente, em 2017 a série foi ressuscitada. Que bom, né, galera? E aí ganhou uma última temporada de 10 episódios, que aí sim encerrou de vez a história do Samurai Jack. E é esse o final que eu vou contar aqui pra vocês, depois vocês se inscreverem no canal, pode ajudar pra caramba. Enquanto vocês estão se inscrevendo, eu lembrei de uma coisa que marcou muito quando o Breno era criancinha, né? Eu ia pro trabalho e ele ficava lá em frente a um computador, cara, jogando jogos do site do Cartoon Network. Quem é que lembra disso? E lá tinha um joguinho do Samurai Jack, né? E lá, e eu me lembro até hoje, até da musiquinha. Ficou na minha cabeça até hoje, galera. Essa aí, editor, nem tenta que você não vai achar isso na internet. Mas marcou demais. Pra mim, uma obra-prima inesquecível. Bom, vamos lá, galera. O último episódio da série não tem um nome propriamente dito. Ele é chamado só de CI, que nada mais é do que o número 101 em algarismo romano. Acontece que toda a série Samurai Jack siga esse padrão, né, de essa tradição de nomear os episódios com os números escritos em algarismo romano. O mais curioso é que esse não é o 101º episódio da série, mas sim o episódio 62. E a decisão de fazer esse número diferente no algarismo romano foi para fazer uma brincadeira com o fato de que entre a 4ª e a 5ª temporada a série sofreu um time skip de 50 anos. Eu já vou explicar isso aí. Bora pra história. Só para contextualizar, caso você não conheça ou não se lembre da história. A história do Samurai Jack basicamente gira em torno desse samurai que a gente não sabe o nome, mas que recebeu o nome de Jack pela galera que ele conheceu. Ele treinou a vida inteira para derrotar a entidade maligna chamada de Abu. Ele recebeu uma espada sagrada do pai dele, que é a única arma do mundo capaz de ferir o Abu. Mas quando ele partiu para a luta, o Abu usou os poderes dele para transportar o Jack pro futuro. E aí, desde então, o Jack é um samurai, aquele samurai clássico das antigas, vivendo num futuro distópico, onde a Terra foi dominada por ele, pelo Abu. É o cara que ele tem que, a entidade que ele tem que destruir. E ele tá numa jornada em busca de alguma forma de voltar para o passado dele, derrotar o Abu e impedir aquele futuro de acontecer, aquele futuro horroroso. Mas quando começaram os eventos dessa última temporada, a gente descobre que no intervalo entre a 4ª e a 5ª temporada se passaram 50 anos. Exato, galera, 5 décadas inteiras. O Jack não envelheceu nada, provavelmente por consequência da magia do Abu. Mas ele também não conseguiu encontrar uma forma de voltar. E sempre que ele chegava perto, o Abu impedia ele de continuar. Me lembra até o Mestre dos Magos, né? Então toda essa situação chegou a quase enlouquecer o Jack. E ele perdeu as esperanças de conseguir voltar para o passado. Mas ele continua seguindo em frente com a jornada dele. Nossa, que herói fantástico, galera. Fica até arrepiado quando eu lembro dele. O episódio começa com o mundo inteiro parando tudo o que tá fazendo para ver uma transmissão do próprio Abu. Todo mundo para ver, incluindo antigos aliados que o Samurai Jack reuniu ao longo dos anos. E quando a transmissão finalmente começa, a gente vê a abertura original da série animada. Aquela que o Abu basicamente resume tudo que eu já expliquei aqui pra vocês sobre a história da série. Mas depois que ele explica sobre ele ter enviado o Jack pro futuro, aí o Abu aparece, interrompendo essa gravação para revelar que ele finalmente conseguiu capturar o Samurai Jack. Tudo parecia perdido. Os amigos do Jack que estavam assistindo ficaram horrorizados vendo o herói ali capturado. E o Abu decide matar o Jack para fazer ele de exemplo para qualquer um que queira se opor a ele. Mas depois de todos esses anos perseguindo e enfrentando o Samurai Jack, o Abu simplesmente não consegue decidir como que vai matar ele. Enquanto o vilão fica lá decidindo, né, o Jack tenta falar com a Ash, a filha do Abu. Pois é, o Abu tem uma filha.
Mas o mais doido é que ao longo dessa última temporada, o Jack e a Ash se apaixonaram. E a Ash chegou a cogitar trair o Abu depois disso. Mas infelizmente o Abu acabou capturando a Ash também, colocando ela sob o controle dele. E aí, vendo os dois, o Abu decidiu que a forma mais cruel de matar o Jack seria mandando a própria Ash matar o Jack. O Jack tenta fazer a Ash acordar, mas ela não escuta e, a mando do Abu, ela se prepara para matar o Jack de uma vez por todas. Mas aí, galera, antes que isso pudesse realmente acontecer, alguém ataca o lugar. Acontece que todos os aliados do Jack que estavam ali assistindo a transmissão se uniram e foram atacar a torre do Abu para resgatar o Jack. Que momento irado, galera. Então uma grande aliança é formada ali e todo mundo parte para cima do Abu, todo mundo. E aí, enquanto o Abu se distrai com esse ataque gigante, o Jack acaba sendo libertado e tenta recuperar a espada. Mas, ainda controlada, a Ash impede ele de chegar perto da espada e parte pra cima dele. Infelizmente, né, mesmo sendo uma aliança grande, os amigos do Jack não fazem nem cócegas no Abu, que cria ali várias miniaturas dele mesmo pra atacar todo mundo da aliança. Então, assim, o pau tá comendo solto ali. A princípio, o Abu parece que vai varrer o chão com geral. Mas aí aparece o escocês com o exército de filhas dele. Galera, isso é bom demais. E parece que o som que ele faz com o instrumento dele consegue afetar o Abu e a Ash. Ele reencontra o Jack, que fica surpreso quando vê ele, né? Acontece que o escocês é um dos maiores aliados do Jack, mas nesse intervalo de 50 anos, ele morreu de velhice, mas voltou como um tipo de fantasma, graças à magia celta. Galera, que emocionante isso. Ele chega a oferecer uma das filhas dele pro Jack se casar, mas o cara já tá amarradão numa garota, né? O problema é que essa garota é a filha do próprio Abu. Os heróis ainda recebem um reforço surpresa quando a galera aparece com um poderoso robô samurai pra encher o Abu de porrada. E aí, enquanto a pancadaria tava estancando lá, né, a Ash acaba meio que agarrando o Jack, envolvendo ele na escuridão. E lá dentro dessa escuridão, ele enxerga a verdadeira Ash, ainda resistindo ao controle do Abu. E aí, depois de apanhar tanto pro robô samurai, o Abu ficou pistolaço e simplesmente provoca uma chuva de espinhos com o próprio poder dele, meio que matando quase que todo mundo que tava ali. Os escoceses ainda conseguem proteger as filhas dele usando magia, mas a gente não sabe o que acontece com o resto da galera. No meio dessa confusão, o Jack ainda tentava fazer a Ash sair do controle do Abu. Ela não conseguia resistir mais, mas quando o Jack fala que ama ela, as coisas mudam de figura. A Ash expulsa o Jack de dentro do corpo dela, e quando ela estava prestes a matar ele, a Ash consegue recuperar o controle do próprio corpo. O Abu vai até ali e a Ash desafia ele, se recusando a matar o Jack. Pai e filho, então, se enfrentam. E nisso a Ash descobre que, graças a tudo que aconteceu, ela agora tinha os exatos mesmos poderes do Abu. E quando ela se dá conta disso, galera, ela pensa rápido. A Ash simplesmente pega a espada do Jack e abre um portal no tempo. É exatamente isso. O mesmo portal do tempo que o Abu usou para enviar o Jack para o futuro. Agora a Ash abriu para levar ela e o Jack de volta para o passado. E quando o Abu percebeu o que estava acontecendo, ele viu que estava ferrado. No portal, o Jack percebeu que finalmente conseguiu. Ele estava voltando para casa e até fica aliviado. E assim, a gente volta para o passado. A gente revê os eventos do primeiro episódio, lá atrás, sabe? Quando o Jack derrota o Abu. Mas antes de dar o golpe final, o Abu abre o portal e transporta o Jack para o futuro, começando assim toda a jornada. Só que dessa vez, poucos segundos depois do Abu enviar o Jack para o futuro, ele volta junto da Ash. E aí, sem perder tempo, o Jack parte pra cima do Abu sem dó nem piedade. E depois de encurralar o vilão, o Jack mata o Abu de uma vez por todas usando a espada dele, galera. É isso aí. Esse é o fim do Abu. Loucura, né? Com a morte do Abu, a torre dele é destruída, mas tanto o Jack como a Ash conseguem escapar com vida. A Ash sente a morte do pai dela, do Abu, mas o Jack consola ela dizendo que ele não vai machucá-la nunca mais. Tudo tinha finalmente acabado, agora é paz. Algum tempo depois, todo mundo se reúne ali, na terra natal do Jack. Todo mundo com quem o Jack conviveu e treinou para conseguir as habilidades necessárias para derrotar o Abu, tava todo mundo ali. Eles estavam ali reunidos para celebrar não só a vitória do Jack, né, como também o casamento do Jack. O Jack estava super feliz. Isso porque o Jack e a Ash iriam se casar. Mas tem um problema. Conforme a Ash vai se aproximando do altar, ela se sente fraca e cai no chão. O Jack vai até ela e a Ash revela o que está acontecendo. Acontece que ela é filha do Abu, nascido no futuro em que o Abu dominou a Terra. O problema é que esse futuro não existe mais porque o Jack matou o Abu no passado. Sendo assim, como esse futuro caótico foi impedido, o nascimento da Ash também foi. Não pode acontecer esse paradoxo. Dessa forma, a Ash simplesmente some dali, na frente de todo mundo, deixando só as roupas para trás.
Então depois da morte da Ashi, o Jack vai até uma floresta todo deprimido, ele tá muito triste. Ele senta ali embaixo de uma árvore, destruído, totalmente cabisbaixo, sabe? Quando uma joaninha pousa nele. E quando ele olha pra joaninha, o Jack sorri. Por quê? Porque ele percebe que ele pode ter perdido o amor da vida dele. Mas o sacrifício dela significa que ele conseguiu salvar o mundo do Abu. Então ele deixa a joaninha aí, enquanto ele observa aquela paisagem linda de um mundo onde o futuro foi salvo da tirania da entidade maligna. Pois é, galera, é isso. Um final feliz e triste ao mesmo tempo. Mas uma coisa engraçada é que existe um final alternativo para a história do Samurai Jack. Mas ela não tá na série de TV, e sim num videogame. Exatamente. Eu tô falando do jogo Samurai Jack Battle Through Time. A história desse jogo começa logo no momento que a Ashi descobre ter os poderes do Abu e usa esses poderes para abrir o portal no tempo. A diferença aqui, nesse ponto, ok, é que ao invés deles irem direto pro passado onde o Jack derrotou o Abu de uma vez por todas, eles são atacados pelo Abu lá dentro do portal temporal. E aí, como resultado desse ataque, o Jack acaba se separando da Ashi e vai parar em outro ponto da linha temporal. E assim a aventura do jogo começa com o Jack revivendo vários momentos icônicos de toda a série, enquanto busca se reunir com a Ashi para poder voltar para o passado e concluir a missão dele. Mas parece que por conta desse ataque do Abu no portal temporal, o Jack parou numa espécie de versão alternativa da linha do tempo, entende? É um tipo de timeline de bolso que não é afetada pelo que acontece na linha temporal principal. O Abu criou isso para torturar o Jack e ao mesmo tempo impedir ele de conseguir voltar para o passado. Mas o Jack, com a ajuda das versões dessa dimensão dos aliados dele, consegue superar os obstáculos e derrota o Abu de uma vez por todas. E aí depois disso ele se reúne com a Ashi e volta pro portal. E nisso, o final que a gente vê na série animada acontece. A diferença é que, diferente do que rola no final da série animada, aqui, mesmo com o Abu morrendo no passado, a Ashi não desaparece. Bacana, né? E a última cena mostra o Jack e a Ashi juntos, felizes, na mesma árvore que o Jack senta sozinho no final da série. É bonito demais, galera. Fico até emocionado. Não sabe ao certo o que pode ter impedido a Ashi de desaparecer, mas a gente pode teorizar aqui que o ataque do Abu no portal temporal pode ter causado uma espécie de interferência nas coisas, entende? E ao longo da jornada do Jack naquela linha temporal paralela, a Ashi permaneceu fora da linha do tempo tentando ajudar o Jack a superar aqueles obstáculos. Talvez por ela ter ficado tanto tempo fora da linha temporal, talvez, né? Ter meio que tornado ela algo à parte da linha do tempo. O que significa que ela não dependia mais do Abu para existir. E isso impediu ela de desaparecer quando o Jack eliminou o Abu quando ele voltou para o passado. Se isso for verdade, o Abu meio que salvou a vida dela quando ele tentou impedir a própria morte. Mas aí você pode estar pensando, Peter, mas isso aí é um jogo, né? O que vale mesmo é o que a gente viu na série. Mas é aí que você se engana. Porque o próprio criador da série, o Genndy Tartakovsky, confirmou que o jogo é canônico para a série. Então esse final alternativo aí pode muito bem ser o verdadeiro final. Ou os dois são canônicos de alguma forma. Só não saberia te explicar como é que isso iria funcionar, ok? De qualquer forma, seria impossível falar do final de Samurai Jack sem mencionar o jogo também. Eu quero realmente a sua opinião. O que você acha da série Samurai Jack? O que você acha desse desenho animado? De 0 a 10, qual a nota que você dá pra isso? A minha é 10. Eu quero realmente saber a sua. Comenta aqui embaixo e comenta também. Você lembra de algum episódio que te marcou? Alguma coisa que realmente marcou pra você? Alguma cena? Comenta aqui também. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e já vai comentando também, dando dicas, sugestões de outras obras pra gente trazer aqui pra vocês, dizer como é que terminou, né? Obrigado por esse vídeo, espero você no próximo, já ativado com o sininho, hein? Valeu, galera! Fui!